Bom, olá, boa noite, né? Vamos aguardar, né, a entrada da Janaína, que é do Centro do Grupo Espírita, né, Mãos Amigas. Ela é intérprete, né, em Libras e irá nos acompanhar ao longo do nosso bate-papo, né, de hoje. Olá, menino. Oi, Você está me ouvindo bem? tô ouvindo. Tô Sim, ouvindo bem. tá bom. Então, boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Boa noite, né, a todos que estão nos acompanhando neste momento. Eu quero agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar, né, pelo convite de estar aqui, ou de ter a oportunidade, né, de ter esse bate-papo aqui com vocês. Em especial, eu agradeço a Sueli, né, pelas conversas aí que tivemos ao longo desses dias. Eu vou fazer uma leitura inicial para harmonizarmos, né, um pouco esse nosso encontro. É do livro Fonte Viva, escrita, né, por Chico Xavier, mas pelo Espírito Emmanuel. É a lição 30, chama-se Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatutária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido do grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante.
Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Eduque e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Bom, então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, pedir muita paz, muita luz, para que nós possamos estar abertos às palavras que aqui nós pronunciaremos hoje, aos estudos aqui direcionados hoje. Agradecemos por esta oportunidade e rogamos, Pai, muita paz e muita luz a todos que nos ouvem. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar, né, um pouquinho sobre os desafios da educação na atualidade. Nós sabemos, né, que todos nós, enquanto espíritos, fomos criados, né, de uma forma simples, mas que ao longo de nossas existências, nós vamos, através da vivência das nossas experiências, nós vamos agregando, né, agregando e construindo o nosso eu. Nós nada mais somos, né, do que a herança das nossas próprias ações, das nossas próprias decisões, mas que ao longo da nossa jornada, esse processo educacional que se dá, né, ao longo de várias encarnações, mas nós também sabemos que isso ocorre no plano espiritual, mas na maioria das vezes é aqui. É importante, né, que a gente conheça, né, que nós vamos ao longo das nossas existências construindo os nossos saberes. E essa construção, ela não deve ficar simplesmente no campo do intelecto, mas nos nossos corações, para que nós tenhamos a possibilidade de fato praticar os ensinamentos que Jesus, né, quando Jesus esteve aqui para nos exemplificar. É algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, né, que é o amor. O amor que nós temos que ter para conosco, para com Deus, para com todos os nossos irmãos. Então, para falarmos sobre os desafios, nós vamos começar pela importância da educação na formação moral do ser humano, né? Porque nós sabemos que existem duas asas do conhecimento, a do intelecto e a do moral, da moral. Mas elas não desenvolvem simultaneamente, né? Ora, uma desenvolve mais do que a outra, e nós vamos aperfeiçoando isso ao longo da nossa jornada, né? Agora, nós também sabemos que a educação, principalmente a educação moral, nos dias de hoje, às vezes ela não é muito valorizada, né? Não no sentido, assim, daquela educação que se lê, que se busca em livros, não nesse sentido, né? Mas é aquela que consta na arte de formar os nossos caracteres, né? De que forma? Porque é através dos nossos hábitos,
né, da construção dos nossos hábitos, uma vez que essa educação moral, ela trata-se, né, de um conjunto de hábitos que são adquiridos ao longo da nossa existência, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz assim uma rica, né, coletânea de informações no sentido do aprimoramento, né, que vai colaborar conosco no aprimoramento da construção dos nossos hábitos, enquanto seres aqui encarnados. Então, quando o homem, por exemplo, quando nós compreendermos, né, que os nossos hábitos ou que as nossas ações impactam não só na nossa existência, mas na existência dos nossos irmãos, com certeza nós teremos o que? Um cuidado maior, né? Nós não nos elegeremos como prioritários nas situações, muito pelo contrário, né? Às vezes nós vamos ter aí a oportunidade de desenvolver algo chamado respeito. Quando nós evoluirmos para isso, nós não precisaremos ter um grupo de privilégio num sentido, um grupo privilegiado no outro, mas sim todos em condição de igualdade, porque nós teremos aprendido a respeitar os nossos irmãos, assim como nós gostaríamos de ser respeitados, né? Então isso acaba criando que uma certa ordem, né, no sentido de condução, não só de condução das nossas vidas, né? Então assim, a educação, quando ela é bem entendida, ela acaba contribuindo, né, com a cura dessas chagas, né? Que chagas? Todas oriundas do desrespeito, né? E esse desrespeito está, às vezes, enraizado em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que nós já sabemos que são os grandes males que nós temos hoje, a chaga da humanidade, né? Que, ao mesmo tempo, constitui o quê? Matéria-prima, né? Para tudo aquilo que não é bom, né? Então, de certa forma, esse é o grande desafio, né? Mas por onde nós devemos, como, por onde, quando trabalhar na formação moral do ser humano, né? Emmanuel, no livro Consolador, nas questões 108 a 113, ele traz assim reflexões que são valorosas, né, profundas nesse sentido. Porque ele diz o seguinte, que a base mais elevada para os métodos da educação consiste nas noções religiosas, né? Em um outro livro, intitulado Emmanuel, ele traz a distinção entre religião, né, e religiões, ou seja, a religião é aquilo que nos transcende, que nos liga ao Criador. E as religiões, né, de uma forma geral, são aquelas que são praticadas na humanidade. Então, nós temos várias religiões, eu não vou aqui intitular, né, porque o nosso objetivo não é dizer se estão certas ou se estão erradas, mas as religiões têm muito do ser humano, da nossa construção, porque somos nós que estamos ali fazendo parte deste corpo, né? Não só nos centros, nas igrejas, então tem muito ali do entendimento nosso enquanto ser humano. Mas a religião em si é a conexão nossa com o Criador, nossa com o divino, né? E isso é muito importante porque o Emmanuel também traz essa questão no Consolador, dizendo que ela deve ser realizada, ou seja, essa educação moral, ela deve ser realizada no Instituto Sagrado da Família. Né? Por quê? Porque a família educa. A família, ela tem um papel fundamental, né? No sentido de trazer para a criança ainda os alicerces desse entendimento, né? Então, assim, e aí traz, inclusive, uma diferenciação, porque nas escolas, assim como nós conhecemos, né, de formação,
educacional, as de ensino fundamental, médio, superior, elas instruem, mas elas não educam, elas instruem o intelecto, né? Mas elas não educam moralmente. Essa não é a função delas. Essa função de educação moral está no seio da família, né? E aí, assim, até eu sou professora, quando eu fiz estudo sobre isso, me chamou muita atenção, né? Porque no exercício da minha profissão, eu busco, né, embora eu entenda que o meu papel é de instrução, mas eu sempre coloco de uma forma transversal alguns conteúdos, né, que nos aproximam da discussão de ética e moral. O quanto isso é importante, né? Mas nós sabemos que, de uma forma geral, os professores ainda estão muito voltados, né, para a parte curricular, né? E não a de formação moral, até porque nós ainda compreendemos, né? A compreensão que nós temos hoje é de que isso não é o nosso papel, né? Mas, na verdade, por que que isso ocorre? Porque nós ainda estamos necessitados da nossa própria iluminação, né? Todos nós estamos necessitados da nossa própria iluminação. Então, é por essa razão que a humanidade a universidade, né, às vezes, ela até forma o cidadão em si, né? Mas somente o lar pode edificar esse homem. Então, às vezes, nós percebemos que existem, né, pessoas extremamente instruídas, mas com tão poucos valores morais. E aí vai da utilidade. O que nós fazemos desse conhecimento que nós utilizamos, né? O que nós fazemos desse conhecimento que nós adquirimos? Como que nós podemos transformar isso em prol do nosso próximo? Como que nós podemos pegar e colocar todo o nosso conhecimento em prol do próximo, em prol da sociedade, né? Porque esse conhecimento ele é importante, ele tem uma finalidade. Bom, mas, continuando, Emmanuel também nos traz no Consolador, depois nós vamos ver que isso também está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o período da infância, o período infantil, é o mais sério e o mais propício à assimilação, né, dos princípios educativos, né? Por que que isso ocorre? Porque até os 7 anos de idade, o espírito ele ainda encontra, né, em fase de adaptação, né, para essa nova existência, né, que vai competir o desenvolvimento das suas faculdades. E nós sabemos que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, então nós estamos aqui para aprimorar, né? Ou seja, a cada existência nós temos aí as nossas metas, né, as nossas etapas, e lembrando da questão 92 do Livro dos Espíritos, nós ainda estamos na nossa infância espiritual, né? Que não é possível dar um salto para a angelitude. Então, assim, por analogia, nós até podemos olhar, por exemplo, os nossos filhos, né? Ou seja, é inconcebível você pegar uma criança de 2 anos de idade e colocá-la numa universidade. Por quê? Porque ela ainda não adquiriu, né, competências e habilidades necessárias para esse desenvolvimento. Assim somos nós. E aí, até nos compreendendo, né, nesse processo, é importante que a gente tenha paciência conosco, né? Tolerância, não nos julguemos, e que tudo isso também seja estendido àqueles que nós convivemos, né? Por quê? Porque todos nós estamos vivendo as experiências que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, não tem uma experiência melhor ou pior. Existe aquela que é adequada para o desenvolvimento daquele espírito, né? Todos nós passamos por aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento. Então, nesse período da infância,
ainda não existe assim, uma integração perfeita entre o espírito, né, e a matéria orgânica. E aí o livro dos Espíritos nos esclarece que muitas vezes a criança tem até uma certa doçura, né, no sentido de aceitar esses ensinamentos. Também há outro lado, né, que é trazido no Evangelho, é que é necessário que a gente tenha ali na nossa frente, né, os pais, por exemplo, a figura de uma criança frágil, né, dócil, né, ou seja, que facilita também esse processo, nosso querer em poder auxiliar, né, esta criança, né. No entanto, assim, nesse período ela vai estar o quê? Mais suscetível, né, para renovar o seu caráter, para estabelecer um novo caminho. Então, assim, o papel dos pais nesse momento é extremamente importante na formação, né, desta criança. Aí, passada assim, essa fase infantil, não quer dizer que nós não temos condição de evoluir moralmente. Não, é possível, tudo é possível, né? Só que esses processos, né, de educação moral, ele torna-se mais difícil e às vezes, né, nós nos deparamos com situações muito difíceis, muito penosas, né, do ponto de vista moral já enquanto adultos. Aí às vezes o sofrimento vai ser necessário, né, para que a gente tenha, não fazendo uma apologia ao sofrimento, não é isso, né? Mas o sofrimento, ele nos traz um certo fortalecimento, né, no sentido de suportarmos e de criarmos condições para a vivência das nossas provas, né? Então, diante do que nós estamos aqui conversando, qual é a responsabilidade, né, dos pais na educação moral das crianças, né? Eu fiquei pensando como isso se dá, né? No Consolador, então, assim, o Emmanuel chama muita atenção aos pais que são espíritas cristãos. Na verdade, assim, eu gostaria de aqui dizer, né, aos pais de uma forma geral. Então, assim, a todos os pais, o que que cabe, né? Cabe não esquecer do seu dever de orientação dos filhos nessas grandes revelações da vida. Então, quando ele fala em religião, é no sentido da nossa conexão com Deus maior, né? É assim, sentido da nossa conexão com a nossa espiritualidade. Quanto isso é importante, né? Sabermos que nós não estamos alheios, nós não estamos sós, né? E aí nós vamos conhecer as verdades que foram ditas por Jesus, que foram exemplificadas por Jesus. Às vezes nós incorremos, né, em alguns erros, assim, enquanto pais, de que a criança ela vai ter liberdade enquanto adulta para fazer as suas escolhas. Sim, ela vai ter liberdade para fazer as suas escolhas, mas é necessário que ela tenha uma base para isso, né? E que base é esta? É criada na primeira infância, né? Através da educação moral, né? Então, nesse sentido, os pais devem nutrir sempre o coração, né, dessas crianças com uma crença, com a bondade, com a esperança, com a fé em Deus, né? Com respeito, né? Eu sempre até digo aqui para minha filha, né? Eu tenho dois filhos, eu sempre falo que eu tenho dois filhos únicos, porque um já é adulto e tem uma criança de 9 anos, né? O respeito acima de tudo, o respeito às diversidades, o respeito, né, às diferenças, porque todas elas são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, nesse caso, os pais, né, devem compreender essa responsabilidade no sentido da educação moral
até mesmo como obrigação sagrada, né? Emmanuel traz isso muito fortemente, porque ele diz que nós não podemos entender o nosso lar como uma contemplação egoísta. Olha, o meu é bom, o meu é isso, né? E assim, com uma série de qualificações, né? Mas sim para um santuário. Como assim um santuário, né? Onde por vezes, às vezes exige, inclusive, muita renúncia de nós enquanto pais, né? Ou às vezes até renúncia de uma existência inteira, porque o foco deve estar o quê? Na formação daqueles que foram colocados sobre a nossa responsabilidade no processo de orientação. Então, pela lei, né, de sociedade, é interessante que lá atrás, que nós, enquanto espíritos, nós ficaríamos embrutecidos se nós estivéssemos sozinhos, né? Então, assim, nós precisamos uns dos outros para que a gente possa crescer, para que nós possamos evoluir. Nós precisamos dessas experiências, né? Então, assim, essa experiência inicialmente no nosso lar, ela é extremamente valorosa, porque nós desenvolvemos sentimentos maiores, né? De amor, de harmonia, de respeito, né? Isso é criado no nosso lar. Depois nós fazemos uma extensão daquilo que nós aprendemos, seja na escola, que geralmente é o primeiro ambiente que a criança vai, ou nas igrejas, né, na sociedade como um todo, já adulto no seu ambiente de trabalho, em todas as suas relações sociais. O Evangelho, segundo o Espiritismo, eu trouxe dois recortes, porque eu acho assim, muito importante, né, nós falarmos sobre isso, porque reforça, na verdade, Emmanuel, né, está reforçando o que está no Evangelho. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, que trata-se das causas das aflições atuais, né, ou das atuais aflições, então, é esclarecido que uma das aflições que nós podemos ter é quando, por exemplo, os pais são infelizes com seus filhos por não combaterem suas más tendências no princípio. Ou seja, às vezes, quando nós já estamos na fase mais madura, nós reconhecemos que nós não fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito, né? Isso por fraqueza, por indiferença, por dificuldades, né? E aí, assim, de certa forma, às vezes a gente deixa desenvolver nos nossos filhos os germes, né, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? E aí, mais tarde, às vezes a gente pode recolher o que é ingratidão, né? Podemos, a falta de respeito, mas, nesse item específico, às vezes eu fico assim refletindo muito sobre ele, porque por mais que nós trazemos os bons ensinamentos, né, aos nossos filhos, nós não podemos esquecer também que, enquanto adulto, eles estão integralmente em contato, né, com a sua matriz espiritual. Então, eles também têm uma jornada, eles têm um caminho. Nós não somos donos absolutos da sua, né, daquilo que eles serão. Nós contribuímos no processo de formação, mas nós, assim como eles, temos o nosso livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas e nós temos que ter muita responsabilidade, né? Porque a partir do momento que nós fazemos as nossas escolhas, nós desenvolvemos ações, e é claro que isso vai ter reflexos, né? Tem consequências. Então, nós precisamos saber também assumir a consequência daquilo que nós fazemos. Então, assim, isso também às vezes acalenta um pouco os pais, no sentido de que a nossa obrigação é apresentar aos nossos filhos uma educação moral. Mas não podemos esquecer que esse nosso filho é também um ser em evolução, assim como nós, que está também em processo de aprendizado, né?
Um outro ponto que eu acho interessante é que Santo Agostinho, né, ele faz praticamente uma súplica para a gente, lá no capítulo 14 do Evangelho, em honrai vosso pai e vossa mãe, na instrução dos Espíritos, né? Ele diz o seguinte, até vou pedir licença para ler, ele diz, ó Espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade, compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então, que isso fique como uma reflexão, né, para nós, no sentido de pensar no quanto nós estamos, de fato, contribuindo, né, com a educação moral daqueles que são colocados sob a nossa guarda, né? Mas, né, caminhando na nossa conversa, vamos entender um pouquinho qual é o papel do Espiritismo, como o Espiritismo entra, né, nessa questão dos desafios da educação na atualidade. O Espiritismo, ele, né, nos proporciona condições necessárias para um processo constante de autoeducação, né? Por quê? Primeiro, nós temos o conhecimento de que nós devemos buscar o nosso autoconhecimento, que isso é necessário, né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, é trazida essa questão do autoconhecimento, e Santo Agostinho até lhe dá ali algumas dicas, né? Então, todos os dias à noite, faça uma meditação, pense naquilo que foi feito, né? De bom, naquilo que foi feito que não foi tão bom, para que a gente possa ir crescendo, ir evoluindo, né? Eu acho, assim, o Espiritismo para mim trouxe. Eu não sou espírita de berço, né? Mas há pouco tempo eu comecei os estudos e assim, e tem respondido tanto e me orientado tanto na minha condução, principalmente porque o que é a minha compreensão hoje? Eu me vejo como uma criança que está começando a engatinhar, né? Ela tem uma meta, que é caminhar, mas naquele momento ela está engatinhando, ela está treinando. Então ela vai engatinhar, ela vai tentar se levantar, ela vai dar os primeiros passinhos, né, ainda cambaleando, vai cair várias vezes, mas a criança, ela não julga, e por isso ela tenta, por isso ela insiste, por isso ela continua, né, com foco, até que ela consegue caminhar e de repente sai correndo por aí, né? Então, eu acho que isso é uma grande lição para todos nós, enquanto seres espirituais, ou nos entendendo enquanto seres espirituais. Nós estamos nessa infância em termos de espírito, nós estamos aprendendo. Então, que sejamos, né, não percamos a nossa meta de compreensão e de crescimento espiritual, né? Mas que nós saibamos construir todo esse conhecimento passo a passo, a cada dia o seu dia. Então, e o Espiritismo, né, ele nos traz vários estudos que nos ajudam, né? Enquanto lar, enquanto família, onde deve acontecer, né, esses primeiros ensinamentos, nós temos uma ferramenta fundamental, que é o Evangelho realizado em casa, né? O Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Olha que oportunidade maravilhosa. Se ainda não começamos, podemos começar. Faça um dia por semana, depois isso vai aumentando, né? Até que torna
isso de uma forma mais efetiva nos nossos lares. O quanto é bom falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós temos aí tantos livros que são legais, né? Inclusive direcionados para o público infantil, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho vários livros da Turma da Mônica que fala de uma forma assim, lúdica, né? Mas de uma forma que a criança, já na sua primeira infância, ela já consegue ali associar imagens e conhecimentos, e você vai aprimorando as leituras, né, de acordo com a faixa etária da criança. Né? Então, assim, o culto do Evangelho no lar é excepcional. Além disso, tem os trabalhos nos núcleos espíritas, tem os estudos sistematizados, né? Hoje nós estamos utilizando, inclusive isso que nós estamos falando aqui hoje, né, utilizando da mídia de uma forma legal, ou seja, e nós vamos aprimorando aí o nosso conhecimento, né? Isso é voltado tanto para o público infantil, né, os jovens, os adultos, os idosos, né? Nós temos hoje nas casas espíritas, um trabalho brilhante de educação da infância e juventude, né? Então, assim, o Espiritismo, ele trabalha e nos dão todas essas ferramentas, ou seja, que são oportunidades, a gente só precisa abraçar, estudar, né? Aprender a estudar. No livro Renúncia, Alcione, né, ela traz que o Evangelho, ele deve ser lido, ele deve ser meditado, né? Mas, acima de tudo, ele tem que ser trazido, vivenciado em nossas vidas. Então, que a gente não tenha pressa de fazer tudo de uma vez, mas vamos construindo, né? A passos pequenos, diariamente, pequenos ensinamentos. E isso ao longo da nossa existência, ou seja, nos compreendendo enquanto ser espiritual, isso vai se transformar, né, de um conhecimento muito aprofundado, né? E aquilo que é possível que façamos hoje, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar, me deu uma angústia, eu falei, meu Deus, eu quero fazer agora tudo de uma vez, né? Não, não é possível, não é possível. Vamos com calma, conhecendo, né? Estudando, meditando, vivenciando e trazendo esses ensinamentos para a minha vida. Então, assim, essa foi a experiência pela qual eu passei e pela qual tem me ajudado muito nesse processo, né, de estudo. Então, assim, a revista também do Reformador, no editorial, né, de 2009, novembro de 2009, ela traz alguns pontos que são importantes no sentido do cultivo, né, da solidariedade, da fraternidade, da paciência, né? Que tudo isso representa o que ações que são lógicas, que são coerentes, né, e que atende à real necessidade da nossa evolução. Então, que nós saibamos, né, praticar essas ações em nossas vidas. E aí, dessa forma, gradativamente, né, isso vai contribuindo para que nós vamos adquirindo hábitos felizes, né? E deixando para trás alguns hábitos não tão bons, que são caracterizados pelo egoísmo e pelo orgulho, mas nós vamos nos desenvolvendo, né? Nós vamos crescendo ao longo aí da nossa existência. Bom, e por fim, né? Complementando essa questão do papel do espiritismo frente aos desafios educacionais, a partir do momento que a gente começa também a ler vários livros, né, não só as obras básicas, mas as obras complementares trazidas aí por Emmanuel, né, por André Luiz, nós já temos um conteúdo aí vastíssimo, e outros, né, grandes autores. Emmanuel, no livro Emmanuel, ele traz para a gente, assim, de uma forma muito clara qual é a tarefa dos guias espirituais, né? Que os guias invisíveis, né, dos homens, eles não vão afastar as nossas dificuldades, não é essa a função deles, né?
dos caminhos evolutivos. Mas a palavra que eles nos trazem, ou todos esses ensinamentos, todos esses conhecimentos, é para que o objetivo final é que a gente vibre em amor, que é o grande ensinamento de Jesus. Que isso já existe, né, em mundos mais evoluídos. Então, assim, no próprio livro Fonte Viva, na primeira lição do Fonte Viva, né, é, Emmanuel também traz, ele até utiliza, né, utiliza de uma carta de Paulo, né, o segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 7, para que a gente considere o que se diz, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, nós sabemos que nós não temos a compreensão ainda de tudo, mas aos poucos nós vamos adquirindo essa compreensão com esforço, né, com estudo, e isso advém da nossa educação moral, né? Inclusive, ele finaliza essa lição dizendo o seguinte: estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à vossa boa vontade, dar-nos-á entendimento de tudo, tudo no seu tempo certo, de acordo com as conquistas de cada um de nós, né? E mais, né, para encerrar aqui o nosso encontro de hoje, Emmanuel também, eu achei isso aqui tão belo, né, que é dessa questão da necessidade, né, de iniciarmos todo esse processo da educação, principalmente da educação moral. Nesse mesmo livro chamado Emmanuel, no item 35.4, ele diz o seguinte: que há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração, isso em cada indivíduo, isso inicia em cada um de nós, né? Então, essa educação intelectual nós buscamos, mas a moral ela é tão importante quanto, né? São as duas asas do conhecimento, e deve ser buscada em cada indivíduo dentro do Evangelho, né? Até os livros da Joana de Anjos, do primeiro livro da obra, né, Jesus, ele é tão importante porque ele traz tantos conceitos importantes, ou seja, o que Jesus veio nos ensinar, né? Então, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação, evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. Olha que grandeza, né? Ou seja, nós, ao educar os nossos filhos, nós também estamos trabalhando na nossa autoeducação, né? E que a gente tenha forças o suficiente para realizarmos aquilo que nós precisamos. Bom, amigos, em função do nosso horário, né? Nós vamos encerrar por aqui nosso bate-papo. Mais uma vez aqui agradecer a Janaína, agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar, fazendo uma breve prece, né? Agradecendo aí a toda a espiritualidade pela condução dos estudos de hoje, pela condução dessa equipe, né, na construção desses temas que são tão importantes para o nosso processo de educação moral. Que nós possamos ter força, coragem para trabalharmos o nosso autodesenvolvimento. Pedimos, ó Pai, muita paz, muita luz para todos os que nos ouvem e para toda a humanidade. Que assim seja. Amém. Boa noite a todos, amigos. Obrigada, Janaína. Obrigada. Boa noite. Boa noite.